Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 5, versículo 6 em diante. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos ou vendeciam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias, você já conhece a história de Neemias, a forma como ele recebeu cartas do rei Artaxerxes para ir levantar os muros em Jerusalém, que foram destruídos a fogo, queimados a fogo, e a cidade foi jogada no chão. Neemias chegou com todo o aparato que o rei autorizou, dando ele cartas para entrar dentro de Jerusalém e transformar de uma vez por todas os montões de pedras que foram jogadas no chão e levantar os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Esdras chega e vai fazer o povo ter conhecimento da Torá, do Cânon, ou ensinamento da palavra de Deus, das leis. Esdras vai se juntar com Neemias, eram 3 contemporâneos. Era Zorobabel para poder trazer ânimo ao povo, e era Esdras junto com Neemias para trazer a ordem, no culto em relação à palavra de Deus. A Bíblia relata muito bem que Neemias teve muita dificuldade para poder reerguer os muros que foram jogados no chão. Teve muita oposição. A verdade é que não foram oposições de pessoas estrangeiras, não. A oposição era realmente de pessoas que estavam entre eles. Havia os exilados e havia os que não foram para o exílio em Babilônia. Então houve uma grande dificuldade para Neemias reerguer, os muros que foram jogados no chão e as suas portas queimadas no fogo. Houve dificuldade, houve inimigos da reconstrução. Tudo isso você já sabe que teve na época em que Neemias resolveu reconstruir ou levantar os muros que estavam jogados no chão. E eu já até preguei em outras lives minhas, porque construir é fácil, reconstruir é difícil. Tudo que você vai colocar a mão para construir tem força, tem dinheiro, tem tudo, A hora que você vai construir, você vai planejando. Agora, reconstruir tem dificuldade, porque você vai tirar os montões de pedra, tem que limpar os entulhos, tem que tirar a cinza, tem que tirar o pó, tem que recalcular novamente, tem que ver se dá para continuar. Tudo isso gera mais conflito, mais dificuldade, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste psicológico. Então toda reconstrução em si, ela já é complicada. Ela é mais do que construir, é reconstruir, é levantar o que está no chão. E geralmente, quando nós queremos levantar o que está no chão, com certeza vai aparecer opositores, vai aparecer pessoas que não querem que você mexa com aquilo, vai aparecer pessoas que vão dizer não vale a pena, deixa isso de lado, para que mexer nisso? Vai aparecer pessoas de tudo quanto é lado dizendo para você não seguir à frente com esse projeto, com esse propósito, com esta obra. Vai aparecer, porque apareceu no tempo de Neemias. Até o capítulo de número 4, você vai ver Neemias tendo uma série de dificuldades. Quando chega no capítulo 6, ele vai ver de frente, de cara, como eles lutaram pesado com ele para que ele largasse a obra, para que ele não colocasse a mão na obra. Mas no capítulo 5, que eu acabei de ler, Neemias agora está enfadado, indignado, revoltado, tá? Coisa que eu tenho que sentir, coisa que você também tem que sentir. O próprio Moisés sentiu quando desceu do monte, quando ele foi receber as tábuas da lei, quando ele vê o povo dançando em volta de uma estátua de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, a qual ele ficou 40 dias e 40 noites no monte para recebê-las. Há uma indignação que o próprio Deus permite que nós, como cristãos, sentimos. Há uma revolta que nós temos que sentir. Eu vejo e ouço ao longo do tempo
que a gente serve, que nós servimos ao Senhor, em que somos cristãos, nós vimos ao longo do tempo pessoas que passam pelas nossas vidas, pessoas que pregam em cima dos altares, pessoas que fazem obras missionárias, pessoas que trabalham com obras filantrópicas e tantas outras coisas. Nós passamos por tanto tempo de ministério, e a gente acaba vendo muitas coisas que acabam entristecendo o coração da gente, porque nós sabemos que nós servimos a Deus e queremos pensar e sentir como Deus sente e como Deus pensa. Afinal, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, e tem coisas que realmente vai nos trazer indignação. E qual a minha indignação esta noite? Não é indignação pelo fato do que a porta dos fundos colocou lá Jesus homofóbico, colocou lá Jesus lá, né? Nas condições que você sabe, já conhece essa gente, já sabe como é que eles são. Então, eu não estou indignado com isso, porque eu sei que isso aí, cada um planta vai colher. Eu não estou indignado pelo fato de que eles colocaram Jesus vestido de homossexual, colocaram a cena de Natal totalmente transfigurada. Isso é uma mente diabólica. A nossa mente é a mente de Cristo. Só que, por outro lado, como eu preguei hoje no monte, em 11 minutos, eu vou repetir aqui, mas não é o que eu quero pregar esta noite. Não é o que Deus falou no meu coração para me falar esta noite. O que eu vou falar esta noite é a indignação que Neemias sentiu pela injustiça, praticada com os pobres. A injustiça praticada com os pobres. A porta dos fundos, né? Esse Fábio Pochá, não sei se é bem esse o nome desse cidadão, esses homens já têm uma prestação de conta com Deus. Isso aí é fato. Ninguém zomba de Deus e fica achando que vai continuar zombando a vida toda. O que eu falei na minha live à tarde no monte, eu vou repetir aqui. Ninguém zomba de Deus e fica por isso mesmo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, ele automaticamente vai colher. Isso é fato. Então eu não quero nem perder meu tempo discutindo o assunto de homens diabólicos, de homens demoníacos como esses homens. Tá? Eu já falei em outras lives minhas, volto a repetir, de aliança de Acabe com Jezabel, mente maligna não se converte. Mente maligna não se converte. Se você for ver Datã, Corá e Abirão, a casa deles abriu a terra e eles desceram a terra vivos sem se converter. E eles eram crentes. Eles eram seguidores de Moisés. Seguiam as leis. A terra abriu e eles morreram. Você vai ver Judas Iscariote também ter o seu destino porque não se converteu. Você vai ver Jezabel que não se converteu. Então, mentes malignas, mentes diabólicas, não adianta você querer ficar orando porque não se converte. Fala a verdade. Quando Deus quer converter uma pessoa dessa, ele faz de uma forma ou de outra, ele vai se converter. Agora, eu não vou ficar perdendo meu tempo para orar por homens malignos. Tá entendendo? Você pode até não aceitar o que eu estou falando. Problema. Agora, eu não vou ficar defendendo o nome de Jesus na boca de Fábio Pochá ou dessas pessoas do fundo do quintal, sei lá, porta dos fundos, fundo do quintal, porta do fundo, porta do abismo, não sei lá de onde esse povo vem. Eu sei lá de onde esse povo vem. Eu sei que são oprimidos, mensageiros de Satanás, para fazer a gente botar a cabeça em outro canto e esquecer de fazer a obra de Deus. Sei lá de onde esse povo é. Sei lá de onde essa gente é. Não sei. Só sei que é tudo filho de Caim. São ímpios. Tudo filho de Caim. São ímpios. São pessoas que não vale a pena quebrar a cabeça com eles. São ímpios. Fala a porta do abismo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, irmão. É porta do abismo. É lá dos infernos. Esse pessoal é. Então, não vale a pena eu perder o meu tempo aqui de live preciosa para poder pregar a palavra para vocês aí, que tem uma palavra poderosa. Então, esse povo vai prestar conta com Deus. O próprio Deus sabe se defender sozinho. Eu não preciso defender o nome de Jesus aqui, defender. Eu tenho que usar apologética, defender a minha fé, aquilo que eu acredito. Eu tenho que defender. Agora, o nome de Jesus... Ai, quem sou eu para defender Jesus? Eu vou defender Jesus. Ai, meu Deus. Quem sou eu para defender Jesus? Falo mesmo. Nós temos que defender Jesus, pastor. Ele sabe se defender sozinho. Glória a Deus. Eu tenho que defender o evangelho. Dos falsos, dos mentirosos, né, dos hereges. Isso eu tenho que defender. Eu tenho que usar apologética e defender a sã doutrina, que é os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, defender Jesus? Quem sou eu para defender Jesus? Quem sou eu?
Eu sou ninguém, eu vou ser ninguém. Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Ele é o próprio advogado, ele é o próprio juiz. Ele já é, ele é. Quem é que vai defender? Ele é. Ele já é tudo. Quem sou eu para ficar aqui defender Jesus da boca do Fábio Fochá? Vou defender Jesus da boca... Ah, me poupa. Vou defender Jesus da... Ai, eu só tenho a lamentar por esta gente. Sabe por causa de quê? Porque por mais que eu use argumento aqui para defender meu Jesus, eu não vou chegar aos pés do que ele merece ser defendido. Você está entendendo? Então, com essa gente aí, ai meu Deus, é um sentimento de pena. De desprezo. Sentimento é esse, desprezo. Para um povo que, se eles sabem contar a história de Jesus na manjedoura, que inocência esse povo tem? Nós temos que nos preocupar com o povo que é inocente. Aquele que não sabe a mão direita nem a mão esquerda. Esse aí sim. Agora esse povo que vendeu a alma para o diabo, esse povo que vendeu a alma e faz de tudo para destruir, esse povo vai ter em conta com Deus, não precisa falar mais nada. Mas eu vou pregar esta noite, não é isso não. Vou pregar esta noite sobre coisas que eu tenho ouvido todos os dias. Eu vou falar aqui nesta noite, a indignação de Neemias. Neemias estava colocando a ordem em Jerusalém. Recebeu oposição. Teve levante. O povo levantou contra Neemias. O povo deu em cima dele. Quiseram fazer Neemias ir para dentro do templo. Enviaram uma carta para Neemias, que era para Neemias entrar no templo. Neemias recusou porque sabia que não podia entrar no templo e ficar vivo. Enfim, todos os meios que eles puderam usar para poder fazer com que Neemias largasse a mão da obra, eles fizeram. Mas quando chega o capítulo 5, isso aqui frustra Neemias, Isso aqui deixa Neemias indignado. Diz o versículo 6, ouvindo eu, quem? Neemias, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras muito me enfadei. Essa sensação. É esta a sensação. Por quê? Porque se tratava de 5 situações dentro de Jerusalém. Havia reclamação do povo. Povo que tinha famílias grandes, que não podia sustentar as suas famílias e acabava passando fome. Havia queixas de quem tinha que penhorar as suas propriedades, porque não conseguiam alimento. Então eles tinham que empenhorar as suas propriedades. Havia queixas entre o povo de que os filhos eram dados e as filhas dadas para serem escravas. E muitos deles eles não conseguiam ver, porque eles pegavam como lugar da dívida. Haviam queixas de que eles pagavam os impostos valor muito mais alto, a ponto deles pagarem juros exorbitantes, juros terríveis, e não conseguirem pagar as suas dívidas por conta dos altos juros que eram impostos sobre eles. Então todas essas reclamações chegaram até Neemias no capítulo 5, a ponto de que Neemias se indignou, se enfadou, ficou nervoso, irritado. Por quê? Porque Neemias viu que não era um povo que estava escravizando o povo, não era mais o povo babilônico, não era um cativeiro estrangeiro, era o próprio povo de dentro de Jerusalém. A queixa era dos seus próprios irmãos. Analisa isso comigo, pelo amor de Deus. Não deixa eu pensar sozinha aqui. Pensa comigo isso aqui. A queixa que chegou para Neemias e que Neemias teve que entrar com uma palavra dura é que o povo estava sendo escravizado, estava sendo maltratado, os ricos estavam tirando do povo, os magistrados, as autoridades estavam tirando tudo do povo, cobrando altíssimos juros, trocando em troca da comida, o alimento era coisa que estava sendo praticamente
escasso na época de Neemias, não porque não tinha alimento. Pode deixar que eu falo, Jesus. Não é porque não tinha alimento, não. Tinha alimento. Tinha alimento. Por quê? Porque na época, embora não houvesse chuva, embora a produção fosse muito pouca, o próprio José, você vai ver depois, o próprio José lá atrás, ele manda fazer celeiro, construir celeiros para poder estocar a comida. O povo fazia um jeito de pegar, num período de crise, e massacrar o pobre. Fazia o povo vender as suas propriedades para botar comida em casa. Cobrava juros absurdos para fazer o povo não ter condição de se manter. E quem tinha suas famílias numerosas nesta época de Neemias, estava questionando também porque não podia alimentar as suas famílias. Eu vou abrir aqui o seu entendimento nesta noite com esta palavra, porque nós não estamos vivendo um tempo diferente. Nós não estamos aqui no tempo de Neemias lá atrás, mas nós estamos vivendo um tempo parecidíssimo com o tempo de Neemias. Por quê, pastora? Porque não é que nós não temos alimento. O povo está questionando, está reclamando, está falando. Mas o povo está passando fome. Jesus disse para, aleluia, Jesus disse para Simão, Simão, sempre tendes os pobres convosco. Sempre tendes os pobres convosco. Ou seja, sempre teve pobre em toda a humanidade. Sempre teve falta para uns e abundância para outros. Isso não é exclusividade da nação brasileira. Isso não é exclusividade de Portugal. Isso não é exclusividade do Reino Unido. Isso sempre houve na terra. Jesus mesmo disse isso. Vós sempre tendes os pobres convosco. Sempre teve. Sempre teve dificuldade financeira. Sempre teve. E o que está acontecendo então, pastora? O que está acontecendo então é o que aconteceu no tempo de Neemias. A desigualdade. É isso mesmo. Boa fala, irmã. É a desigualdade. Por quê? Porque Neemias viu que o povo estava questionando com os próprios irmãos. Eram os próprios dentro de Jerusalém, eram os próprios irmãos. Eles foram levados cativos para a Babilônia, foram feitos escravos em Babilônia, foram levados para lá. Só que quando eles saem do cativeiro, em vez da situação mudar entre eles, não, eles continuam colocando o mesmo fardo em cima do povo. Ei, canturérgia! Você já está pegando o que Deus está falando para minha live não cair? Você já está pegando o que Deus está falando? Sempre teve escassez, sempre teve abundância, sempre teve riqueza, sempre teve pobreza, sempre teve, sempre vai haver. O que está acontecendo é a má distribuição. E aí vem um monte de gente que não tem conhecimento espiritual, dizendo, vai faltar pão na terra, vai faltar pão em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Falo mesmo. Um monte de gente que não tem discernimento espiritual. Um monte de gente que não tem discernimento para entender quando é Deus e quando é o diabo. Quando é Deus e quando é um espírito da mentira. Vai faltar alimento aqui, vai faltar alimento ali. Sempre teve falta de alimento. Sempre teve. Por isso que Davi diz na palavra, se não me engano, Salmo 34, diz, eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem que entender que Neemias se indignou, não foi, com a reconstrução do muro. Neemias se indignou, não foi com Zambalate, com Tobias, com Gessem, embora ele soubesse que esses homens queriam frustrar a obra. O que ele se indignou aqui, a indignação de Neemias, foi com a injustiça dos próprios irmãos. Foi com a injustiça dos próprios irmãos. Você já parou para perceber? A injustiça está em todo lugar. A má administração está em todo lugar. A desigualdade está em todos os lugares. Inclusive no meio cristão, evangélico, gospel.
Você já parou para pensar quantos líderes religiosos ganham dinheiros que não tem onde mais colocar? Quantas mansões sendo construídas com dinheiro do povo, desigualdade? Se é para falar de desigualdade, vamos falar no geral. Se é para falar de indignação, vamos fazer aqui o negócio certo. Vamos indignar aqui com tudo. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ora comigo esta noite, que haja pão na sua casa, que haja vestimento na tua casa, que haja trabalho na tua casa, que haja condição financeira na tua casa, que na sua saúde haja libertação, haja cura, que no seu lar, na sua família haja prosperidade, em nome de Jesus, que os países sejam abençoados, que toda obra de magia negra, candomblé, macumbaria, despacho das praias, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos vida, principado da morte, do suicídio, do homicídio, da violência, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai todo mal em nome de Jesus.